Bom dia a todos. Todos guerreiros que estão aqui nesse sábado de manhã com esse frio. Mas já que nós estamos aqui, né? Então vamos aproveitar. Afinal de contas, o mais difícil a gente já fez, que foi sair de casa, levantar da cama, de deixar lá os nossos cobertores quentinhos. Então agora nós já estamos aqui, tá tudo certo. Bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão conosco há tanto tempo, que bom que vocês estão aqui novamente. A gente pede a gentileza para que possam desligar os celulares, para que a gente possa ter uma boa manhã de estudos, de compreensão do Evangelho, sem que as coisas lá de fora nos atrapalhem, pelo menos durante 1 hora, né? E a gente gostaria de esclarecer que nós trabalhamos junto com o Departamento de Entrevistas, o DEPOI. Então, se alguém tiver um cartãozinho, quiser renovar, fazer entrevista, ou se alguém quiser começar a fazer um tratamento, as meninas da entrevista estão ali na sala, a Graça está lá no fundo com a prancheta, ela anota o nome e durante a palestra ela vem chamar para poder fazer a entrevista, tá? E que nós trabalhamos também com o Departamento de Infância e Juventude, com o DIGE, que estão lá em cima cuidando das nossas crianças e fazendo a evangelização. Então, quem está chegando pela primeira vez, que fica meio receoso de deixar o filho subir, né, a criança subir, porque tem escada, porque será que vão tomar conta? Acho que meu filho não vai gostar de ficar lá em cima sozinho. Subam com eles. Experimentem, vão lá conhecer a tarefa, né? Porque aí vocês vão se sentir seguros e aí enquanto todo mundo estiver aqui, cada um no seu quadrado, os adultos aqui escutando a palestra e as crianças lá escutando a evangelização, que é adequada à idade deles, tá bom? Então, pode ir até lá, que não tem problema nenhum. E aí, depois, na hora que a gente acabar a palestra, os adultos são encaminhados para assistência espiritual, voltam para o salão, as crianças descem e vão tomar assistência também, e depois encontram com a gente aqui, tá bom? Então, que a gente possa ter uma manhã bem proveitosa. E agora, meus queridos, vamos, junto com a espiritualidade, que desde muito cedo está nos preparando para chegar até aqui, nos envolvendo com muito carinho, para que a gente viesse nessa casa de oração, e que a gente viesse aqui com o coração aberto, com a mente aberta, para aprender sobre o Evangelho de Jesus. Ah, Jesus querido, como é bom saber que você está do nosso lado. Está nos abraçando com um abraço muito carinhoso. E que está aqui junto conosco durante toda esta manhã, nos auxiliando, nos amparando, para que a gente possa cada vez mais aprender sobre os seus ensinamentos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade bendita de estar aqui hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. E hoje nós vamos ter a presença, a honra e a felicidade de ter aqui conosco o nosso querido Marcelo. Ele que é tarefeiro da casa, expositor há um tempinho, e ele trará para nós a palestra cujo tema é Nasci na família certa? Olha, muito bem, vamos aproveitar. Bom dia, meus irmãos.
Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. Que desde já possamos nos sentir acolhidos pelo seu infinito amor e pela sua misericórdia. É uma alegria, é uma bênção estarmos aqui hoje, nesta casa abençoada. Que nós possamos então, meus irmãos, aproveitar essa oportunidade e buscarmos na figura inesquecível de Jesus, do nosso Mestre, a sua mensagem, que para nós é o pão da vida, é a luz do mundo. Cada um de nós que estamos aqui, fomos convidados pelo Mestre a estar aqui hoje, a buscar essa mensagem. E os seus mensageiros estão aqui, olhando para cada um de nós e oferecendo essas luzes que o Mestre sempre nos envia, sempre nos dá a oportunidade de conhecer. Então, que os espíritos amigos que já se encontram aqui conosco, essa espiritualidade superior, que eles possam nos auxiliar, nos proteger e nos conduzir nas reflexões de hoje. Que possamos nos sintonizar com esses irmãos, para que estejamos com o coração aberto, para recebermos aqui aquilo que viemos buscar. Seja amparo, consolo, orientação para as nossas decisões, refazimento físico. A equipe espiritual, meus irmãos, responsável por esta casa, sempre ouve as nossas preces, os nossos pedidos. E sempre vem nos socorrer, fazendo trabalhos abençoados em cada um de nós. Então, tenhamos fé de que sim, estamos sendo ouvidos. Tenhamos fé de que sim, estamos sendo amparados. Que nós possamos, então, com esse objetivo, estarmos aqui todos unidos nesse desejo sincero de se renovar. Renovando os nossos pensamentos, renovando também os nossos sentimentos, renovando as nossas energias, para que possamos nos tornar criaturas melhores, a cada dia, a cada passo. Bem, e para que possamos alcançar, ou pelo menos buscar esse objetivo, o tema proposto de hoje, meus irmãos, para nossa reflexão, ele é um questionamento. Como a nossa irmã nos falou aqui, nasci na família certa? Quantas vezes nós nos questionamos em relação a isso? Não é mesmo? Você olha assim e fala, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? É isso mesmo? Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa questão que muitas vezes nós nos pegamos a fazer em cada um de nós. E a nossa proposta aqui, meus irmãos, é fazer uma reflexão espiritual. Uma reflexão à luz da doutrina espírita sobre esse tema, sobre o tema da família. Porque a família, a gente pode discutir sobre vários aspectos. A família ela tem a sua função biológica, a sua função social, cultural. Mas dentro desse tema, nós vamos buscar esse ponto central, que é a reflexão espiritual, dentro desse questionamento que estamos fazendo. Então, quando nos perguntamos assim, será que eu nasci na família certa? Quando acontece isso? Quando geralmente a gente se pergunta com essa questão. É quando estamos em conflito, não é mesmo? Quando tem as controvérsias, as desavenças, quando estamos ali em uma situação de discórdia.
nós olhamos para a família e falamos, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo? Por que eu nasci na família que eu estou? Porque eu estou no lugar onde eu estou. São questões que a gente sempre se pergunta. Principalmente quando estamos naqueles momentos difíceis em família. Naquelas situações em que a gente se sente ali meio deslocado daquelas outras pessoas. Mas se a gente olhar de uma forma geral, todo mundo tem dificuldade no seio familiar, não é mesmo? Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas quando essa dificuldade é na minha casa, aí eu me acho injustiçado. Muitas vezes eu acho que a minha mãe, o meu pai, meus irmãos, aquelas pessoas que convivem comigo, não estão me entendendo. Muitas vezes eu me sinto rejeitado por aquelas pessoas. É aquela situação que mais ou menos assim, às vezes a gente se sente a pessoa certa na família errada. Ou a pessoa errada na família certa. Então, a gente olha assim e fala assim, meu Deus, como eu sou tão diferente deles. Como eu sou uma pessoa que não bate, as ideias, os gostos não são iguais. Ou a gente se sente assim, ou a gente vê um familiar dessa forma, não é mesmo? Aquela pessoa que a gente vê que, poxa, ele é tão diferente dos outros, por que ele é assim? Então a gente começa, nessa situação, a gente começa a se angustiar, a gente começa a sentir aquela aflição, porque a gente fica deslocado. Então a gente fica percebendo assim, a gente fica questionando, pô, será que eu caí de paraquedas aqui? Será que não houve um erro de endereço, de CEP? Na hora do envio, pode ter trocado o endereço. E aí a gente olha para a família, quando estamos naquela situação, a gente vai se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? A gente olha assim e fala, meu, está tudo errado isso daqui. Eu não consigo me encaixar. Eu acho que eu não estou no lugar certo. Estou no lugar errado. E aí, de repente, nesse exato momento, o seu mentor está do seu lado, porque nas situações difíceis ele está do seu lado. O seu mentor espiritual está do seu lado, dizendo totalmente ao contrário de você. Ele está falando assim, você está no lugar que precisa estar. Você está com as pessoas que precisa estar. Aí a gente olha assim e pensa, será isso mesmo? Como que eu posso entender dessa forma? Se somos tão diferentes. Então, um primeiro ponto importante, meus irmãos, para a gente buscar essas respostas, ou pelo menos entender o porquê disso, é assim, é a gente procurar entender. Isso é importante para a gente. Que a vida é uma escola. E a família é a nossa sala de aula. E os nossos familiares são os nossos professores. Então, eu vou repetir. A vida é uma escola. E a família, ela é a nossa sala de aula. E os nossos familiares são os nossos professores. Ou como outros preferem, são o nosso personal trainer. É aquele que vai fortalecer, aquele que vai nos ajudar a desenvolver
o nosso equilíbrio, a nossa força espiritual, os nossos músculos das virtudes, não é mesmo? Então, os nossos familiares, eles são os nossos professores. São eles que vão nos ensinar. São eles que vão nos ajudar a aprender, a evoluir. Então, se a vida é uma escola, se a gente já começar a buscar esse entendimento, se a vida é uma escola, qual que é o objetivo, então, da encarnação? De estarmos aqui, no plano físico, no mundo físico. Bom, se a vida é uma escola, de uma forma geral, o objetivo da encarnação é o quê? A evolução espiritual. Estamos aqui para evoluir. Lógico, estou dizendo isso de uma forma geral, porque existem vários aspectos relacionados a isso. Estamos, então, encarnados aqui para evoluir, para crescer espiritualmente. E o que é crescer? E o que é evolução espiritual? No seu sentido mais amplo. É aprender a amar. É a gente desenvolver as virtudes que nos levam ao amor incondicional, ao amor sem precisar nada em troca. Então, quando começamos a desenvolver esse sentimento do amor, aí sim começamos a evoluir. Porque nos diz a doutrina espírita que fomos criados simples e ignorantes. Isso todos nós já sabemos. E ao longo do tempo nós estamos aqui evoluindo, buscando esse crescimento espiritual, que é o quê? Aprender a amar. Aprender a amar, meus irmãos. A gente olha assim, poxa, a gente tem um sentimento de amor no coração. Por um filho, por um familiar próximo, por um pai, por uma mãe. Mas amar de verdade ainda estamos muito distante. Amar como Jesus amou, como os espíritos nobres amam, ainda estamos distante. Ainda não conhecemos esse amor na sua plenitude. Então, esse é o nosso objetivo, aprender a amar. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a refletir sobre essas questões, a gente vai percebendo, entendendo qual é o papel da família ou da nossa família na minha evolução espiritual, na nossa evolução espiritual. Qual que é o papel da família? Então, é um ponto importante a gente compreender isso. Porque o que acontece? Assim, a gente vem na família perfeita, em termos de espírito, lógico. E essa família, ela vai aflorar. E quando a gente começa a conviver, essa família ela vai aflorar, ela vai despertar, ela vai revelar em nós tudo de bom e tudo de ruim que nós temos. Então, olha que interessante. Quando a gente está ali na convivência, essa convivência ela vai despertar em nós tudo de bom e tudo de ruim que nós temos no nosso coração. E é importante isso, porque a gente compreender isso. Porque por isso que nós não estamos no lugar errado, nós estamos sempre no lugar certo. Porque não é de qualquer jeito que é feito isso. Não é de qualquer maneira que os espíritos colocam você e falam assim, ó, você vai entrar nessa família e seja o que Deus quiser. Vai lá e vamos ver o que acontece. Não, não é assim. Existe um planejamento espiritual para cada um de nós. Cada um de nós vamos encarnar com as pessoas que a espiritualidade superior escolheram ali naquele momento para o nosso melhor aprendizado. Então, é um planejamento conduzido
com amorosidade, com sabedoria, sempre buscando, sempre visando o nosso aperfeiçoamento. Então é importante a gente entender isso, que nada é por acaso, nada acontece do nada. Ou pior ainda, achamos que existe algum erro. Não, pelo contrário. Existem situações que são planejadas ali que a gente deve sempre passar. Então, o nosso planejamento reencarnatório, ele é importantíssimo, porque ele vai escolher as pessoas que nós vamos ali, de certa forma, conviver. Vamos escolher o nosso pai, a nossa mãe, os irmãos, os parentes mais próximos. Estamos ali convivendo nessa situação. E é importante a gente entender sobre isso. Por quê? Porque a gente começa a entender que a vida vai nos trazer todos os recursos necessários para o nosso crescimento espiritual. Mas, então, a gente vai fazendo a espiritualidade superior, eles fazem esse planejamento, e nós participamos muitas vezes desse planejamento, mas tem um detalhe, a gente esquece tudo. Planejamos, ou às vezes recebemos o planejamento, e eles, de repente, quando a gente vai vir, eles põem o véu do esquecimento na gente. E aí? E agora? A gente olha assim e fala, meu Deus, eu planejei tudo, mas acabei esquecendo o que eu tinha que fazer. Não. Na realidade, a gente não pode se lembrar racionalmente do que foi planejado ali naquele momento. Mas emocionalmente nós lembramos. Emocionalmente, sim. Então, por exemplo, aquela situação em que às vezes eu estou ali numa festa familiar, ou às vezes numa situação ali em família, e chega aquela pessoa que a gente olha assim e fala assim, pronto, chegou quem eu não queria. Chegou quem, vai estragar a festa. A gente sempre olha dessa forma. É o quê? É a nossa emoção falando. É a gente já vendo aquela pessoa que a gente já tem algumas diferenças lá do passado, que está ali, junto conosco. Por isso a encarnação é a oportunidade, meus irmãos, da gente desfazer essas algemas, às vezes de rancor, de raiva, de indiferença, para que a gente possa se tornar amigos. A encarnação é essa oportunidade da gente reparar e reajustar a inimizade. Então, ao invés da gente olhar com maus olhos para aquela pessoa que a gente tem uma aversão, vamos buscar enxergar as qualidades dela. Vamos buscar enxergar aquilo que ela tem de bom. Isso é importante a gente refletir. Tem um comentário de Emmanuel, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 110. E ele fala assim, a providência divina corrige amando, e ela não envia réus para prisões úmidas e infectas. Ela apenas manda que esses mesmos réus troquem a vestimenta de carne e voltem ao palco da vida, muitas vezes juntos, para se reajustarem. Então, o que ele está falando aqui? Que Deus não condena os nossos erros. Ele simplesmente nos dá e nos coloca outras oportunidades de reajuste, principalmente com aquelas pessoas que nós temos as diferenças. Então, a encarnação é essa oportunidade que nós temos de reparar esses equívocos. E tem uma história interessante
Certa vez nós estávamos participando de uma reunião mediúnica e um amigo espiritual, ele nos contou um relato interessante. Ele estava ali agradecendo, né, a oportunidade de estar ali falando, mas ele estava com o coração cheio de alegria. Porque ele, naquele momento ali, ele tinha acabado de receber a sua filha no mundo espiritual. A sua filha havia desencarnado há algum tempo e ele estava junto com ela. E ele estava com o coração cheio de alegria, porque era um ente muito querido dele. Era uma pessoa que ele tinha um afeto gigantesco. Quando eles estavam encarnados, eles se davam muito bem, pai e filha. Sempre um ajudando o outro, apoiando. Sempre ali, perto. E ele, lógico que desencarnou primeiro, depois foi ela. E ele estava muito contente por eles estarem naquele ambiente espiritual, com aqueles sentimentos de afeto, de carinho muito forte um pelo outro. E ele comentando, né, ele relatando isso nessa reunião, ele disse que ele junto ali com ela, ele estava ali questionando, conversando com os mentores, e ele perguntou assim para um deles: poxa, a gente tem um carinho tão grande um pelo outro, por quê? Por que será isso, né? Será que a gente veio já de várias encarnações nessa mesma situação? A gente já se identificou como espíritos afins logo de começo? Aí um dos mentores olhou para ele e falou assim: não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Então ele diz assim, que num passado distante, em outras encarnações do passado, eles foram inimigos, eles foram rivais. E um foi o algoz do outro. Um assassinou o outro e na outra encarnação, numa nova oportunidade, foi a vez do outro. Então eles foram algozes um do outro. Só que eles criaram aquele vínculo, então, de raiva, de ódio. Só que, através da bênção da encarnação, eles vieram com outras oportunidades. E vieram como pai e filha, mãe e filho, como irmãos, e foram construindo ali, pouco a pouco, esse sentimento de afeto. Então ele diz, no dia ele diz, que hoje ele olha para isso com totalmente assim, uma coisa que passageira. Ele não sente mais nada daqueles sentimentos ruins que ele tinha. Hoje é só amor. Então a gente começa a entender a bênção que é a encarnação. Por quê? Porque o que nós fizemos no passado, no pretérito, nós teremos a oportunidade de refazer, de reparar o hoje ou o amanhã. Então, com certeza, todos nós, um dia vamos nos reencontrar em outras situações de sentimento. Então, meus irmãos, a gente vai, sabe, o importante é a gente entender que a família perfeita para nós é aquela que nós estamos hoje. É aquela que vai resgatar em nós todos aqueles sentimentos que nós precisamos muitas vezes curar. Ou aqueles sentimentos que vai nos ajudar ao quê? A desenvolver ainda mais as nossas virtudes. Então, quando a gente olha para aquelas situações, o que me irrita, aquilo que me incomoda, aquilo que muitas vezes me preocupa, está na minha família. Está no meio da minha família. O maior amor, a maior admiração, a maior afinidade também está na minha família. Então, são situações que a gente olha assim
totalmente extremas, né? E é interessante que às vezes, muitas vezes, nós temos no único membro da nossa família tudo aquilo que a gente gosta e tudo aquilo que a gente não gosta. Então, o que quer dizer isso? É uma oportunidade de a gente olhar e entender o que a vida está nos falando, o aprendizado que a vida está nos dando, da gente compreender o outro, da gente entender que ele também tem as suas limitações. É importante a gente buscar isso. Então, se a gente olha já a família como a escola da alma, a gente já vai entender, como nos dizem os espíritos, né? A família é a base da sociedade. Por isso é importante a gente resgatar o espírito familiar dentro do nosso lar. A gente resgatar a união. A gente resgatar a amizade entre aquelas pessoas que estão conosco ali. Porque senão, meus irmãos, a gente não vai ter uma vida boa. Porque se dentro do nosso lar nós não estamos bem, como a gente vai fora estar bem? Como a gente vai nas outras atividades, ou às vezes na casa espírita, às vezes no trabalho, às vezes no nosso círculo social, estar com um sentimento em paz, tranquilo? Se dentro da nossa casa nós não estamos assim. Por isso que Kardec vai falar assim, né? Tem uma questão interessante que ele coloca no Livro dos Espíritos para nossa reflexão. Ele fala assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, o que ele está falando? Se os laços de família, se a amizade, se o companheirismo familiar começasse a se extinguir, começasse a relaxar mesmo de fato, como ele diz aqui, o que vai acontecer em termos gerais? E ele nos fala assim: um recrudescimento do egoísmo. Então, quando os laços familiares eles estão, de certa forma, vamos dizer assim, abalados, o que vai acontecer? Nós vamos exportar indivíduos ou vamos ter uma sociedade mais individualista. Como eles nos dizem, né? Lares esquecidos do seu propósito haverão fatalmente de produzir indivíduos ou uma sociedade individualista. Então, é importante a gente perceber isso e buscar unir esses laços, fortalecer esses laços familiares com todos aqueles com quem nós convivemos. Tem um livro chamado Jesus no Lar. E esse livro é um livro de Neio Lúcio, né, psicografado pelo nosso querido Chico. E nesse livro ele coloca várias lições, vários ensinamentos de Jesus, que Jesus colocava nas reuniões que ele fazia na casa de Simão Pedro. Então, ali na casa de Simão Pedro, diz ele, né, que foi realizado um dos primeiros cultos cristãos no lar. E logo no primeiro capítulo, ele vai dizer assim: a paz que esperamos no mundo, ela começa dentro do nosso próprio lar. Então, olha que interessante isso, meus irmãos. Aquilo que nós queremos do mundo começa dentro de casa. Então não adianta a gente projetar uma sociedade mais harmoniosa, como a gente gostaria de ter, se nós não estivermos atentos a esses pontos. Se a gente não buscar a ter uma harmonia no lar. Se a gente não buscar a fazer o nosso lar um lar de paz, de alegria, de satisfação. Tenho certeza que quantos estão aqui que sentem paz dentro do seu lar?
que quando chega em casa é aquele cantinho, aquele recanto que nós temos, não é verdade? Aquele lugar que a gente tem a nossa intimidade, que a gente tem o nosso momento de reflexão. A maioria aqui acredito que deve ser assim o seu lar. Então, a gente possa manter esse lar assim. Mas se de repente o nosso lar não for assim, a gente tiver as diferenças, o que nós podemos fazer? Qual que é o caminho que nós podemos buscar para trazer a harmonia dentro da nossa casa? E um primeiro ponto, meus irmãos, um segundo ponto, aliás, é a gente o quê? É trazer Jesus para o seio familiar. É trazer os seus ensinamentos para dentro da nossa casa. É a gente buscar esses ensinamentos e colocar na nossa vida prática. Respeitando, aceitando as diferenças, olhando para o outro como um irmão que tem as mesmas dificuldades que nós. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos apresentar Jesus para os nossos filhos. E toda vez que a gente ouve esse som, é o som da esperança de um mundo melhor. Porque são os corações que estão sendo evangelizados no Evangelho do Cristo. E com certeza, esses corações vão nos trazer grandes alegrias. São pessoas, são criaturas que Deus colocou em nossas mãos para que a gente possa, de alguma forma, aproximá-los mais de Deus. Para que a gente possa, de alguma forma, aproximá-los mais dos valores do Cristo, dos seus ensinamentos. Então esse é o nosso papel, é trazer Jesus para dentro do nosso lar, é apresentar Jesus para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para aqueles que estão ali na convivência conosco. E para a gente já encerrando, a gente, vendo que o tempo já está se esgotando, eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel. É uma mensagem que, assim, a gente tem certas palavras, certas mensagens, que é uma oração. E essa dele é uma oração. É aquela oração que a gente deve pegar e colocar lá na geladeira. E todo dia de manhã a gente vai lá e olha e tenta assimilar algum ensinamento. A gente fala de colocar na geladeira porque às vezes deve ser o lugar que a gente mais visita na casa, né? Então, Emmanuel nos fala assim: não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando os próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consistas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silencia para a injúria, ouvidai para o mal. Recorda que os agressores são doentes e não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva-te o hábito da oração.
para que te faça luz em tua vida íntima. Resgata em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando, serve sem apego. E assim tu vencerás. E assim tu acenderás um ponto luminoso dentro da tua casa. E esse ponto, com certeza, vai se estender a todos os outros corações que estarão ali conosco. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus possa envolver a cada um, que a espiritualidade amiga aqui presente possa irradiar em cada um de nós o seu amor, o seu amparo e a sua segurança. Excelente final de semana, muita paz. Muito obrigado, Marcelo, por tantas reflexões. Tenho certeza que quando a gente chegar em casa, a gente vai olhar a nossa família de outra forma, né? E vamos chegar à conclusão que nós não erramos de endereço. É lá mesmo que a gente tem que ficar e tá tudo certo. Tenho certeza disso. E agora, meus queridos, depois de tantos ensinamentos, tantas reflexões, onde a sementinha do amor de Jesus e do seu evangelho foi plantada em nossos corações. Que bom que eu venci a preguiça, que eu venci o frio e vim aqui hoje de manhã. Que bom que eu estou aqui, porque é neste lugar exatamente que eu deveria estar. Que Jesus possa nos abraçar com muito carinho nesse instante, nos dando o aconchego, o apoio necessário para que nós possamos continuar a nossa semana, o nosso dia, a nossa semana, com muita força, com muita disposição, com muita vontade de viver. Às vezes, as nossas dificuldades são tão grandes, mas quando temos a certeza do seu apoio, Jesus, nós temos certeza que estamos no caminho certo. Estamos fazendo o nosso melhor para prosseguirmos a nossa missão de sermos pais, de sermos filhos, de sermos pessoas do bem. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora, enquanto a gente